Bom, então falando pensando nessa partícula, né? Uma partícula confinada num poço com barreiras com potencial infinito. Então essas barreiras de potencial infinito, né? Então pensando nessa partícula confinada, essa daqui, então essa daqui são as energias dessa partícula. A partícula ela fica se movendo nesse poço quadrado infinito, nesse poço com barreiras de potencial infinito, então ela fica confinada nesse poço se movimentando. Então essa é a equação que dá a energia dessa partícula. O engraçado é que essa partícula nesse poço quadrado infinito lembra um pouco aquele modelo cinético molecular para um gás. Então, se você pega uma caixa e você tem as partículas que compõem o gás, você tem os átomos do gás. Então, se a gente pensa lá nos simuladores, né? Então, você vê as partículas se movimentando, elas se movimentam ali. A gente pensa em um movimento bidimensional, né? A partícula está subindo, aí bate na, nas paredes da caixa, e sobe, desce e fica batendo ali dentro. Então, o interessante é que a partícula se move com velocidade constante. Então, ela vai com velocidade constante, aí bate na caixa, na parede da caixa, né, sofre um impulso e aí muda de direção. Então, ela fica batendo, ricocheteando ali dentro. Então, um modelo cinético molecular desse simulador para um gás ideal. Então, esse poço quadrado infinito na mecânica quântica é parecido com, com o modelo cinético molecular ou cinético atômico, né, para o modelo ideal de um gás aí. Então, a partícula fica se movimentando com velocidade constante, aí bate na barreira, volta, bate na barreira do outro lado, volta, e ela se move com velocidade constante. Então, a energia da partícula, segundo a equação de Schrödinger aqui, a energia da partícula, toda ela é energia cinética. Então, essa equação aqui, ela vai expressar essa energia cinética, né? Então, para se chegar nessa equação, ele vai fazer três, três, três trocas aqui, né? Três trocas, três mudanças de variáveis, né, para se chegar nessa equação. Uma delas vai ser a troca, vai ser a relação de de Broglie, né, onde... Ai meu Deus, deixa eu ver aqui, agora eu tô com a mão em cima, não vou conseguir enxergar. Trazer para cá, senão não consigo enxergar. A relação de de Broglie, né, que é momento é H sobre lambda. Então essa é a primeira, ela vai fazer três mudanças de variáveis para chegar nessa equação. Então, o momento da partícula é H sobre lambda, então essa é a primeira mudança de variável. A segunda troca de variável, mudança de variável, é lembrar que o lambda, a função de onda nesse poço quadrado infinito, a função de onda ela vai respeitar aqueles comprimentos de onda, onde você vai ter sempre números inteiros de meio comprimento de onda, né? Então você vai ter n lambda meios igual a L, que é o comprimento desse poço. Então essa é a segunda mudança também. Segunda mudança de variável, né? Então o lambda vai ser substituído por esse em função do número n e do L. E a segunda troca de variável é esse h barra, o h barra que vai substituir a constante de Planck, e o h barra é o h sobre 2π. Então essas três mudanças de variáveis
resultam nessa fórmula aqui. A energia enésima igual a N ao quadrado vezes π2 H/2 sobre 2mL2 ou N ao quadrado E1, que seria a energia do estado fundamental. N pode ser números inteiros, né? 1, 2, 3. E o engraçado é que essa equação de energia, que são os autovalores, né? Os autovalores, que são as energias da partícula num poço quadrado infinito. Então, o engraçado é que a energia é quantizada por quê? Por conta de você ter essa função de onda. Então, pensando aí a mecânica quântica, a equação de Schrödinger, a mecânica ondulatória e tudo mais. Então, a energia acaba sendo quantizada por conta de você ter comprimentos, você tem que ter múltiplos de meio comprimento de onda. Então, você não pode, então tem que ser respeitado esse meio comprimento de onda, né? Então aí a energia fica quantizada. Então esses são os autovalores para a partícula nesse poço quadrado infinito. Então isso é muito interessante. E essa equação acaba me dando a energia dessa partícula, que nada mais é que uma energia cinética. Então essa daqui é uma equação, são os autovalores aí de energia para a partícula no poço quadrado infinito. Então, sabendo a massa da partícula e o comprimento que ela está confinada, né, o comprimento do poço, eu tenho a energia dessa partícula, que é uma energia cinética e, no caso, ela está com velocidade constante. Então, ela tem um momento.